Ei, galerinha, tudo bem? E aí, vamos fazer a nossa correção do exercício de ontem, dia 14, terça-feira, né? 14 de abril. Estamos discutindo aí assunto relacionado à variação linguística. E esse exercício da página 52, 53 e 54 vai tratar justamente dessa parte da semântica, né? Da relação de sentidos das palavras num conjunto, né? Uma produção de um discurso. E aí, para a questão número um, número 2, 3, ele colocou para vocês uma notícia que foi vinculada no site, falando do futebolista Marquinhos, que admite a possibilidade de representar a seleção portuguesa, né? E ele diz: sobre a notícia, responda: em que idioma ela está escrita? Ela está escrita em português, não é isso? E ele quer saber na letra B se você teve alguma dificuldade, né, na leitura. Eu acredito que a maioria não teve, mas caso houve essa dificuldade, pode estar relacionada com a questão de alguma palavra, né, ou palavras que para você não seria no português do Brasil, tá bom? E aí nós vamos discutir justamente sobre isso agora. Tem um trecho aí na questão número 2. Marquinhos confessou ainda que teve vergonha de pedir a camisola a um dos seus ídolos. Há no trecho uma palavra que causa estranheza, né, ao leitor brasileiro. Qual palavra? Ele pergunta. É a palavra camisola. E por quê? Porque no Brasil, que é a letra B que ele pergunta, para a gente ela tem o significado de o quê? De roupa de dormir, uma roupa de dormir feminina, certo? E aí ele diz para você levantar a hipótese na letra C. Qual é o significado dessa palavra em Portugal? Pelo texto aqui, pela produção de texto, a gente percebe que é camisa, não é isso? Então, olha que significados totalmente diferentes, né? Aqui, vou dormir, vou colocar minha camisola, né? As meninas aí. Aí sua mãe te chama, menina, vamos no shopping comigo. Tá bom, mãe, peraí que eu vou trocar a camisa. Já pensou se você diz, peraí, mãe, eu vou trocar a camisola, né? Totalmente diferente para nós. E para eles também, né? Assim como é diferente para a gente, um jeito de falar para eles também. E como que é possível a gente perceber isso? Justamente pela produção de texto e pelas ideias conhecimento prévio que a gente tem de determinados assuntos. No caso aí, para quem é bom entendedor de futebol, sabe que os jogadores têm o hábito entre eles de fazer a troca de camisas, né? Recentemente, os países falantes do português assinaram um acordo ortográfico, né, que unifica essa ortografia, né? Isso aconteceu em 2009, como eu já falei para vocês. E aí ele disse se esse acordo ele mexe na questão das diferenças de significado das palavras. Não, ele mexe na questão da escrita. Né? Palavras que tinham um acento perderam acento, palavras que se escreviam com hífen não se escrevem mais. Isso só mexeu com a questão da parte da ortografia e não com a questão dos significados. Até porque se mexesse com a questão dos significados, perderia uma característica particular da língua, que é justamente o bacana dessa variação, tá? Indique duas palavras empregadas na notícia, além da apontada na questão anterior, que permanecem diferentes nas variedades lusitana e brasileira do português. Justamente já o título tem lá, apresenta pra gente, futebolista, né? A gente coloca como jogador de futebol. E a palavra gols para nós, para eles é golos, tá? A questão número 4 é para vocês estarem falando sobre as gírias, né? Pesquisando junto à família de vocês, os avós, os tios mais, né, já de idade mais avançada, a questão de gírias, né? E o significado delas no tempo deles. Então, pergunta ao seu vovô, quando você era adolescente, qual era a gíria que você usava com os seus amigos, né? Algumas gírias, elas permanecem e outras já caíram em desuso, né, mané, colé, né, algumas expressões que nós usamos agora no nosso dia a dia, seus avós, para eles é novidade.
tá? Você que às vezes tem que estar ensinando. Seu avô não sabe, vou dar um rolê, né? Faz mais de 500 anos que a língua portuguesa foi trazida pelos portugueses, né? Considerando aí que fomos colonizados por Portugal, então nossa língua oficial é o português. De lá para cá, muitas mudanças ocorreram na língua dos dois países. Prova disso é a questão da variação que a gente está sempre discutindo. E nesse caso, a variação histórica é muito presente. Veja algumas palavras usadas no Brasil e suas correspondentes em Portugal. Então, olhem, gente, é claro que quando eles chegaram aqui, que tinha a classe, né, dominante mais portugueses, eles usavam essas expressões deles. Mas aí, com o passar do tempo, a população brasileira foi crescendo, crescendo, quem nasceu aqui, então essa variação foi ocorrendo, né, mudanças aí. Então, para a gente, ônibus, para eles, autocarro. Para nós, abridor de garrafas. Para eles, tira cápsula. Olha que diferença, né? Então, ele pediu para você tentar descobrir aí os significados nas palavras que ele apresentou. Então, olha só, calcinha para nós, vestimenta feminina, para eles é a cueca, que é uma vestimenta masculina. Para nós, a fruta, né, caqui, para eles, dióspiro. Fila para nós, para eles bicha. Garoto, nosso menino aqui, para eles miúdo. Salva-vidas, né? Pra gente, eu vou pensar no salva-vidas e vou pensar naquele cara que fica lá na praia, né, durante o verão. Na verdade, deveria ficar o ano todo, mas fica só durante o verão, mas, né? É banheiro. Então, se você for a Portugal, você já sabe, né? Deu aquele piriri. Você pergunta, por favor, onde é o salva-vidas? G, telefone celular para nós, para eles telemóvel, nossa bola, esférico para eles, tá bom? Aí eu peço que quem não leu, leia esse box que tá aí, falando português na Ilha de Madeira, tá bom? E as próximas questões vão usar como base alguns memes, né? Um gênero textual aí muito comum na nossa atualidade aí. E uma das características do meme é justamente fazer valer as expressões do jeito que cada região fala. Os memes lidos estão diretamente relacionados com o fenômeno da variação linguística, né? Lembra que eu disse para vocês? A variação regional, variação sociocultural, a variação histórica, a variação situacional. Lembra do vídeo? Espero que tenham assistido, tá? Quem não assistiu, por favor, assista. Qual é o tipo de variação retratada neles? É a variação regional. A que cidades, estados ou região do Brasil cada um faz referência? Então, quando você lê cada um desses memes, né, você vai perceber aí. Então, o primeiro é o estado de Minas Gerais, né, o famoso personagem Nerso da Capitinga, da escolinha do professor Raimundo. Nós temos o número 2 aí, que ele faz referência à região norte, né, a região nordeste, na verdade. A 3, ele já deixa muito claro, né? Ele fala assim, eu sou carioca, então ao Rio de Janeiro. E a última que faz referência ao estado do Rio Grande do Sul, tá bom? Observe que a ortografia utilizada em alguns dos memes não equivale à ortografia prescrita pela norma padrão. Norma padrão é aquela que é uma linguagem mais elaborada, preocupada com as regras gramaticais. Ele diz assim, em quais delas que isso não ocorre? Isso o quê? Não preocupação com a norma padrão. É a questão 1, 2 e 3. E aí ele pede para você mostrar onde que não está de acordo. Então, seria exatamente ele tentar representar a fala, a pronúncia, o jeito de falar de cada região, tá? E a escrita, né? Você vê que aqui, lá, ele usa com K mesmo e não QU, tá? Mermo, né? Ele mermo, sou carioca mermo, né? Então, o jeito de falar, ele tenta representar na escrita. Tamo junto, olha aí. Tamo junto. Então, esse jeito mais gingado de falar, tá bom?
Questão de número 8. Um dos memes explora não a ortografia, mas outros aspectos da variação linguística observados na fala de brasileiros de certa região do país. Então, ele quer saber qual é esse meme. Então, observe que a gente falou do 1, do 2 e do 3. Então, ficou quem? O 4, né? Identifique duas expressões regionais que esse meme contém e dê o seu significado. Então, nós temos aí o mas bah, me caiu os butia no bolso. Então, é o bah e essa questão me caiu os butia do bolso. Expressa surpresa, né? Surpresa, pode ser admiração, tá? Poxa, fiquei impressionado, tá? Vamos lá. Letra C. Identifique o aspecto sintático, é justamente sobre essa construção que a gente vai estar, né, no nosso dia a dia aí estudando da norma padrão, preocupação com as regras gramaticais, se vai estar concordando, se não vai estar concordando, o verbo concorda com o sujeito, se as palavras, se eu uso o substantivo no singular e coloco o adjetivo no plural, ou vice-versa, tá? Então, ele pede para você estar avaliando isso. Então, quando a gente observa, ele até coloca assim, ó, me caiu os butia do bolso. Observe, o que caiu do bolso, né, no caso aqui? Os butia cai do bolso. Então, ele coloca esse sujeito no meio, né? Ele fala me caiu, então, que é um jeito peculiar de falar dessa determinada região. Então, na língua, a gente vai estar analisando isso. A questão da semântica, do sentido, tentando sempre descobrir, avaliar o contexto, o conjunto que é produzido, tentando entender que a língua sofre essa variação de lugares, de acordo com o tempo, de acordo com o recebimento que o falante tem da língua, se ele aprendeu a norma padrão, se ele não aprendeu, mas se ele aprendeu e a situação não exige que ele use a norma padrão, tá bom, pessoal? Então, ó, sabe, na língua existe não o certo e o errado, mas sim o adequado e não adequado. Devemos respeitar o jeito de falar de cada região, de cada pessoa, sempre procurar entender a situação em que aquela pessoa recebeu a sua formação, a sua criação, tá bom? Porque o importante é a gente ter harmonia e conseguir se comunicar, tá bom? Um beijo e até a próxima.